Salve, salve, um café com canela, hoje muito cultural, né? Hoje um café com canela, hoje vai ser cultura pura. Nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos que Sales Fernandes. Sales, que honra ter você aqui conosco hoje para contar a sua história, né, Lourão? Exatamente, vamos compartilhar a história dessa fera há muitos anos em Sorriso, conhecido na área do jornalismo, né, como repórter, apresentador, mas hoje a gente vai falar da tua história, da tua vida, do profissionalismo e principalmente desse, hoje um orgulho para nós, né, cineasta e reconhecido a nível mundial, Sales. É verdade. Eu tenho certeza absoluta que o que nós vamos falar aqui, pouca gente sabe, principalmente do seu talento e do seu profissionalismo. Seja bem-vindo. Uma pérola sorrisense. Opa, gente, obrigado, José, obrigado, Ali, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês, muito legal, e a gente até pensa também, será que eu vou ser convidado? Mas eu fico muito feliz, eu lembro que vocês me mostraram que eu estava na agenda de vocês. Então, muito bom estar aqui para a gente poder falar um pouquinho da nossa história. Obrigado pelo convite. E Ari, eu falei, ele não queria vir, né? Nós falamos, não, eu não posso. Eu falei, é café com canela, sem açúcar, então eu vou, né? Brincadeira. Aí me pegou, Aí, uma delizinha, né? é sério. Mas você gosta sem açúcar ou sem açúcar? Olha, ó, uma pitadinha de canela, veio. Perfeito. Show. Sales, vamos lá. Quem é Sales Fernandes? Sales Fernandes é um menino sonhador. Eu que falo muito isso, eu sou um menino sonhador, mas que sonha e vai atrás do seu sonho, de realizar o que sempre sonhou, né? Então eu sou uma pessoa que, como o Ari colocou, chegou a Sorriso para trabalhar com jornalismo, mas vindo muito comigo aquele menino que sonhava aos 10 anos fazer cinema. Então hoje eu ainda trabalho em comunicação, mas hoje estou sendo uma pessoa que está realizando um sonho de ser um cineasta, um sonho de poder contar histórias através do cinema. Sou paraibano de nascimento, moro em Sorriso há 25 anos, estou aqui em Sorriso, nessa cidade que me acolheu muito bem, casado, pai de 2 meninos, o Gabriel e o Saulo. Então esse sou eu sou o Sales Fernandes. Então é que cidade? Eu sou do interior da Paraíba, uma cidade que tem um nome muito grande, chamada São João do Rio do Peixe. Ela fica na divisa lá com o Rio Grande do Norte, os 2 estados muito próximos ali. A gente está bem na entrada da Caatinga mesmo, interior da Paraíba. Deve ser uma história, né? São João do Rio do Peixe. Deve ser uma história para dar esse nome à cidade. É uma cidade que ela tem uma história muito bacana na formação dela, porque inclusive os meus parentes são os fundadores da cidade, né? Então eles ganharam essa cidade, essa região, essas terras, em troca de conquistar a terra para o Brasil, porque lá é dominado por holandeses. E aí o rei de Portugal fez uma proposta para várias famílias, as famílias que conseguissem retirar esses holandeses que ocupavam essa região, elas iriam herdar essas terras. Olha só. Então, é uma cidade que foi colonizada por portugueses com a ajuda de indígenas, pessoas várias pessoas de várias etnias que moravam na região. Então, eles se juntaram para expulsar esses holandeses e a recompensa dessa expulsão foi a doação dessa terra. Então, ali eles começaram, na beira de um rio, começar a cidade. E aí eles batizaram de São João do Rio do Peixe. Começou primeiro como Santa Maria, mas aí enfim terminou com São João do Rio do Peixe. Homenagem ao São João e um rio que dava muito peixe lá, São João do Rio do Peixe. Olha, interessante. Seus pais da roça ou comerciantes? São pessoas... Meu pai é gesseiro. Era gesseiro, meu avô era gesseiro. E o outro lado da família é carpinteiros. O gesseiro de hospital. Gesseiro de forro. De forro. Fazia o forro. Trabalhava com... Inclusive, trabalhei muito tempo com forro também, né? Já sabe qualquer coisa, sabe? Sim. Por isso que você sabe fazer um monte de arte. Que feito as paredes aqui. Olha. A gente teve um pouquinho que a gente nunca abandona essa profissão, porque eu trabalhei muito tempo com gesso, né? Eu cresci fazendo isso. E era uma família dividida, porque era uma família do lado do meu pai de gesseiro e do lado da minha mãe marceneiros.
Então eu aprendi um pouco dos dois ali, a gente mexia com um pouco das duas profissões, mas eu fiquei mais trabalhando com gesso. Inclusive, quando ele chegou aqui em Sorriso, se eu não me engano, meu pai foi o primeiro gesseiro aqui, a montar uma empresa aqui na Seus cidade. pais moram aqui também? Moro aqui em Sorriso, né? Quando você veio da Paraíba para cá, você veio com seus pais? Viemos todos para cá, para Sorriso. A ideia era vir e antes, mas a gente veio do Pelo comércio do gesso. Isso. Veio trabalhar com gesso, a gente percebeu que existia um mercado muito grande de Sorriso. Uhum. Quando a gente chegou aqui, a gente recebeu notícias de que as pessoas iam buscar esse nobre trabalho, né, para fazer o trabalho de gesso aqui na cidade. E aí a gente chegou aqui, tinha um mercado bem interessante. Só que quando eu vim para Sorriso, eu já não estava mais trabalhando com gesso. Eu já vim para trabalhar na comunicação. Porque antes de vir para cá, a gente veio para uma cidade chamada Barra do Garças, né? Uhum. Barra do Garças. E lá que eu comecei com rádio, no rádio deixei o gesso para mexer com rádio. E aí quando eu já vim para Sorriso, já fui para trabalhar na televisão. Mas meu pai ficou no gesso. Quantos irmãos? Nós somos em 5, 3 homens e 2 mulheres. Bacana. Maioria homens. Qual é o nome da sua esposa? Você conheceu ela aqui ou aqui? Você diz? O nome dela é Rosivanha. A Rose. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a Rose, né? Que nos recebeu muito bem. Outro dia fomos lá visitar o Salles. Ela já veio com bolacha, com bolo e café. Uma delícia. Muito, muito querida ela, viu? Tipo o pessoal do Sul, né? Bem isso mesmo, né? Né? Eles mesmos fazem as bolachas, É. cuca, bro, enfim. E o povo do Sul tem essa característica assim, por exemplo, vai, enche a mesa de comida e fica olhando e tem que comer tudo, né? Tem que comer tudo ainda. A gente é nesse sentido, viu, alemãozinho? De Pato Branco. De Pato Branco. A família sua, você me falou um certo dia, nós conversando, que você tem parentesco com Suassuna, né? A gente tem uma história meio distante com os Suassunas, porque a gente tem uma história ligada à história da Paraíba, da capital. Tá. A nossa família, ela tem um envolvimento diretamente com a questão de João Pessoa, né? A morte de João Pessoa, eles eram rivais ali, da família Dantas com a família João Pessoa, e todos até esse período, e tem até um documentário, né, que tem na internet, uma Princesinha do Sertão, ele explica justamente isso, tem até entrevista com o seu assunto, todos eram Dantas. E aí, depois dessa fatalidade que aconteceu com João Pessoa, houve uma perseguição muito grande dessa família. Então, vários decidiram mudar o sobrenome para fugir dessa perseguição, que virou uma briga política. Uhum. Então, aí Suassuna assumiu, era Dantas assumiu Suassuna, a gente assumiu Fernandes, e cada um teve que, né, assumir outros nomes por causa dessa perseguição política. Isso lá quando o João Pessoa seria o vice de Getúlio Vargas, né? E aí a gente tem parentesco, a gente tem grau de parentesco com as famílias Dantas, uma família muito tradicional, que a gente estava falando, é do Pernambuco, né? Chegaram no Pernambuco e depois eles foram para Paraíba. Então, você é de família famosa. A gente tem alguns artistas da família. Deus, né? Artistas. Legal, né? Interessante. A sua infância, você estudou toda ela lá na Paraíba, lá nesse município onde você morava. Isso, eu estudei lá a minha infância e minha formação cultural também, né? Porque eu fiquei lá até os 15 anos, estudei até os 15 anos, e meu primeiro contato com a arte foi na feira, no quartel, as pessoas estavam cantando, escrevendo, pintando, eu vi aquilo de uma forma muito viva, né? Isso é parte da minha infância. E morava perto de minha casa o poeta, né? Silval Ribeiro. E todas as tardes ele sentava na calçada e o livro de poemas que ele tinha escrito, ele lia para quem quisesse ouvir. E eu sempre gostei muito disso, isso me atraía. Eu ficava sentado, ouvindo ele. As crianças ficavam em volta? Era só eu que gostava. O resto jogava bola. Eu gostava também de jogar bola, mas era Você gostava de uma história. Mas olha, que legal isso, né? Por exemplo, vou me colocar no lugar do artista. Ele ia incansavelmente todo final da tarde abrir e ler as suas poesias. Quantos que sentavam? Ali? Só você, mas você é o fruto disso. Nós vamos chegar agora, já nesse assunto. Olha onde chegou as poesias dele. É um filme e já nós vamos falar. Então vale a pena, não importa para quantas pessoas. Olha a arte dele deu frutos. Você é um fruto e de você outros frutos virão. Parabéns, muito legal essa história por saber que como que era o nome dele? Silval Ribeiro. Silval Ribeiro. Ali todas as tardes, não importava para quantas pessoas, lá estava o Salles
e o Salles deu fruto disso aqui no Mato Grosso. Ele está vivo ainda, será? Eu acho que não, porque ele já era um senhor já quando eu era criança, né? Então, eu creio que não busquei mais essa informação, eu creio que não esteja mais. Mas de onde ele estiver, com certeza está orgulhoso de você. Com certeza. E é um orgulho pra gente, né? Tinha até uma música, eu não me lembro agora que a Eva Ramalho gravou, que era a autoria dele, né? Ela escreveu a música e virou um grande sucesso da Eva Ramalho. Então, assim, é uma inspiração pra mim, né? O orgulho pra mim saber que existia aquela pessoa, porque eu nem sabia o que era poesia, mas ver ele falando daquela forma. Você imaginava, na sua mente você viajava, ele contando. Eu comecei a ter criatividade e criar histórias, né? Então é bacana. E interessante, Juscelio, é que o Salles me contou há poucos dias numa conversa de que onde foi gravado o Alto da Compadecida, em a igreja, né? A igreja eles brincavam lá. Né? É uma cidadezinha muito próxima lá da gente lá. Ah, você conhece lá. E sim, é muito. É porque a gente tem. Na Paraíba é diferente daqui de Sorriso. A gente perto é 60 quilômetros, né? Então lá era 4 quilômetros, 2 quilômetros, tinha uma cidade colada na outra. Eu acho que o sul é parecido assim. Também. Então era muito próximo lá da gente. Estava já até. A gente brincava muito nessa região e esse ficou muito famoso esse lugar, porque já era do nosso imaginário, né? A gente já ouviu muitas histórias, já tinha o poder, enfim. Que legal. Fazia parte. Salles, aí você vem para Sorriso, né, para negócios e também já veio pronto para trabalhar com a comunicação? Já veio meio... Eu vim para mexer, a gente veio para o Mato Grosso para trabalhar com gesso. E aí, em Barra do Garças, eu tinha um amigo meu que me levou para o rádio, né? Não era essa a intenção. Ele falou, cara, você conversa bem, eu acho bacana você tentar no rádio. Não seria essa... Eu brincava até eu imitava o Gil Gomes. Eu gostava do Gil Gomes, que coisa engraçada. Eu vivia imitando o Gil Gomes. Como que era o Gil Gomes? Dá uma imitada aí. Eu não consigo. Será? Acho que sim. É igual aprender a andar de Não bicicleta. consigo. Eu tentei esses dias, ficou horrível. Eu nem tentava. Tira ou não tira o chapéu? Isso não é o Gil Gomes. É o Gil Gomes. O Gil. O Gil. Quem é Gil Gomes? Agora me perdi. Era um repórter policial. Aquele assim. Uxa, olha que Eu achava muito, porque ele pra mim, ele trocou o Gil que aí. troca aí. Só usou o Gil. Não é? Eu vou falar que é o posto do Gil. É verdade. E aí eu fui levado pro rádio. A gente foi pro rádio, fiz um teste, o proprietário da rádio gostou muito, né? Me colocou para trabalhar. Eu soltava as músicas do programa dele, mas em seguida eu já assumi um programa. Era o sonoplasta. Sonoplasta, eu assumi nessa parte aí. E eu descobri depois porque que ele me... Foi vereador lá em Barra do Garças, chamado Paulo Emílio. Eu descobri por que ele me contratou. Primeiro, ele gostou do trabalho, mas o segundo, ele queria uma pessoa jovem, porque a rádio estava numa transição do antigo para o novo. A rádio tinha comprado um computador e eles iam usar um sistema chamado DigiRádio. Nem existe mais, né? É um sistema que ia integrar o computador à música, que não era assim, era nas fitas, né? E aí ele falou que eles me contrataram e ele falou, olha, chegou a máquina nova, você é jovem, você vai saber operar. E eu fiquei quase 1 hora para ligar aqui. Eu liguei porque eu passei para olhar e apertei o botão. Computador. E aí a máquina ligou e disse, nossa, parabéns, eu sabia que você ia saber ligar essa máquina. Você apertou errado aí. Foi sem querer E ainda. então eu liguei essa máquina. Daí você falou, não, eu sou bom mesmo. Pode deixar pra Eu mim. aproveitei a oportunidade. Aí veio o técnico que me ensinou, eu fiquei uns 5 meses ali como sonoplasta. Mas logo em seguida a gente já assumiu o programa. Barra do Garças. Em Barra do Nome da rádio? Aruanã. Aruanã. Um abraço à galera de Aruanã. Depois você vai mandar o podcast, o corte para a rádio de Aruanã. E Barra do Garças, teve... É o dono ainda? Desculpa. É o mesmo nome. Sim. alguns jornalistas que estão aqui em Sorriso passaram por Barra do Garças. Inclusive os alienígenas passaram, não é isso? Não é lá? Já entrevistei o... O alienígena. Entrevistou um alienígena? Entrevistei o Sopaldom Varjão, que foi o autor do Disco Pop, né? Foi a última entrevista que ele deu, o seu Valdão Valjão, que não sei se vocês conhecem a história, foi o primeiro deputado negro no Brasil, um cara muito conhecido, e implantou o Disco Pop em Barra do Garças, colocou Barra do Garças no mapa turístico, né? E aí foi muito bacana essa história, porque ele contava por que queria colocar o Disco Pop, e na minha cabeça era para os alienígenas pousarem, eu fiquei, que negócio bizarro desse senhor. Mas depois a visão dele era mais além do que a gente estava imaginando, era algo turístico mesmo. Né? Marcou, né?
Marcou com certeza. Marcou. Será que tem alienígena que apareceu? Porque lá em Barra do Garças tem essa fama, né, de Só assim, muitas luzes. alienígena. Eu já cheguei em luzes assim brilhando em volta da Serra do Roncador, né? A gente tem muito disso lá. E aí, uns acreditam, outros não. Eu vou falar para você, lá em Pato Branco, eu quando era criança, eu vi algo. Sim. Eu vi, mas sim, ninguém acredita. Quem vê, as outras pessoas que não vê, Como doido, né? eu vi, eu acredito que existe. Eu acho que é impossível nós acreditarmos que só nós estamos aqui, né? Eu acho que no universo é muito grande e deve ter outros seres por aí. Eu penso que o universo é muito grande e Deus é muito maior, né? Muito maior. Você ia pensar pequeno que só existe a gente. Eu acho que Deus pode ser Deus de todos os seres. Sim, eu concordo com você. Então tinha isso muito em Barra do Garças. Então até hoje é uma cidade, um município que atrai muitos americanos, muitos Turistas, né? Muitos turistas eles vão para a Serra do Roncador para ter essa experiência, Ter essa conexão, né? essa conexão. Vai ter o documentário agora, acho que já está rodando na Globo News sobre Barra do Garças, sobre essa história. Inclusive, eles entrevistam, na época eram 3 jovens, agora são senhoras, que dão os depoimentos que viram o alienígena perto do muro lá. Aí você Varginha. Varginha. Ah, essa é Varginha. Hoje eu me então. confundi com os Gil e você se confundiu com os ETs, de qual lugar que ele Com aparece. certeza em Varginha. Mas deve ser os mesmos, para vir na Terra ali, né? É perto, Varginha, é tudo no O Brasil. disco voador para um lugar para o outro é rapidinho, É né? Questão rápido, de minutos, né? É, deve ser os mesmos, né? Tá perdoado. Ah, mas enfim, marcar a O história. Salles deve estar falando, meu Deus do céu, esses dois entendem tudo. Nós só erramos o local, mas é o mesmo alienígena. Salles, Barra do Garças, você estava estudando e Barra, a tua formação, você fez todo, claro, o 2º grau, você é formado em jornalismo? Não, Ari, eu não sou formado. Eu estava estudando em Barra do Garças, comecei na rádio, vim para Sorriso, continuei estudando. Fui aluno da professora Maria Amélia. Maria Amélia, uma E querida. aí fiquei trabalhando na televisão enquanto estudava, mas eu não consegui conciliar o estudo a profissão, né? Que tinha os plantões e tudo. Aí eu acabei não terminando, depois eu concluí, ia provão, mas eu não tenho faculdade, não tenho formação. Você fez o 2º grau. Sim, sim. É técnico, qual a... Não, só o 2º grau. Eu sou da época, eu fiz técnico em contabilidade. Também cursei até o 2º grau e fechei como técnico em contabilidade. Eu não peguei essa época aí. Você é um pouquinho mais jovem, né? Você é do Luan Santana pra cá. Você é um menino. Eu sou do Zezé de Camargo, você é de Toninho de Tinoco. Eu não vou entrar nessa conversa. Então tá, Barra do Garças, fecha. Eu sei que teu pai trabalhava, o teu pai estava com a empresa de gesso lá em Barra. A gente estava com a empresa de gesso lá. A gente primeiro tentou um açougue, né? A gente vendeu a fábrica de gesso, tentou um açougue e não tinha experiência com açougue. É aquele negócio, você vai mexer no comércio. Bem diferente, né? Nossa, gigante, ele aproveitou uma oportunidade, mas a gente não era a nossa habilidade. E aí não foi muito bem, e aí a gente voltou pro gesso, vocês veio para cá. Mas eu vim primeiro. Eu vim primeiro para cá, para Sorriso, onde eu já comecei a trabalhar com chatas na televisão. Aí eu vim para Sorriso. Você veio antes. Aí eu vim para Sorriso. Mas quem te indicou? Como que você veio? Eu vim por intermédio de um amigo meu, que queria, ele falou para mim de Sorriso, né? Ele falou, cara, tem uma cidade que está crescendo muito, eu acho que é uma grande oportunidade. A gente fazia um programa, inclusive a gente foi na rádio, foi fazer um programa de televisão lá, que era um programa de videoclipe. E esse programa fez um grande sucesso lá em Barra. E ele chegou a cogitar essa questão de Sorriso, né? Falou, Sorriso é uma cidade que está crescendo muito e eu achei bem bacana a gente poder conhecer. Aí eu vim para cá para trazer esse programa de videoclipe para cá. E o Charles falou que não, eu não tenho interesse, mas eu estou precisando de um repórter. Preciso de um repórter, porque eu só tenho uma pessoa trabalhando aqui. E se você quiser a oportunidade, a gente pode ser que dê certo. E eu falei, o que você acha, né? Você trabalhar com televisão, sabe fazer reportagem? Eu falei que sabia, mas não sabia. Eu falei, não, eu sei fazer. Essa é a jogada, Eu agarrei a oportunidade, eu falei, eu sei fazer. E aí cheguei aqui, o Chagas me deu 30 dias de experiência, de teste,
E foi aí que eu percebi que a mentira tem perna curta. Porque quando eu comecei a fazer as reportagens, não estava indo muito bem. Não estava indo nada bem. O Chagas me deu um ultimato, falou, olha, ou você melhora, ou vou ter que dispensar você, porque o que você falou não está condizendo. Aí eu pensei eu fiz a seguinte manobra, eu preciso ficar aqui porque Sorriso é a terra da oportunidade, né? Eu preciso fazer uma reportagem que a cidade inteira comente, eu preciso virar notícia. Eu não posso ser só notícia, eu preciso virar notícia. Eu tive a ideia de fazer uma reportagem, na época, roubavam muita bicicleta aqui em Sorriso, o delegado tinha comentado que ele não aguentava mais fazer boletim de... Eu não lembro quem era o delegado na época, mas ele falou, não aguento mais fazer registro de boletim de ocorrência de roubo de bicicleta, furto de bicicleta. Isso em 2001. 2001. E aí eu fiz uma reportagem onde eu furtava bicicletas, tudo filmado, para mostrar que era fácil furtar bicicleta em Sorriso. Olha. E essa reportagem enviou a sensação, porque as pessoas me percebiam na rua. Você furtou. Eu furtava. Você fez a reportagem e foi preso, daí você virou matéria. Não, brincadeira, só até a matéria. Em seguida, eu devolvi em seguida e tinha todo um conselho falando. E por incrível que pareça, os furtos diminuíram muito. Olha, porque daí as pessoas vendo Começaram a cuidar. você fazendo a atuação de como as pessoas faziam, deixavam ali a bicicleta solta, sem nenhum cadeado, às vezes, né? Então, começaram a se ligar essa importância. 70% dos boletins de Olha aí. ocorrência registrados na delegacia. Então reduziu para quase nada. Olha A gente só. fez essa reportagem, virou uma sensação. E aí eu pensei, bom, agora eu consigo me posicionar por ver o tempo que eu ganho de aprender. Então todo mundo ficou comentando isso. Aí o Charles foi me dando oportunidade, a Filó foi me dando oportunidade. Não, então vamos junto. E você trabalhou tempo ali com 12 anos. Olha aí. Isso. Que legal. E aí, nunca foi meu foco fazer reportagem. Nunca foi meu foco. Meu foco era sempre cinema. Porque quando eu pensei, televisão, eu tenho acesso a equipamentos eu faço filme. Então, sempre foi, minha cabeça foi nesse sentido, né? E aí eu fui aperfeiçoando, fui aprendendo, fui estudando. Já que eu estou aqui, eu vou fazer bem feito. Eu não vou fazer de qualquer forma. E a gente começou a estudar o jornalismo, entender como é que funcionava o jornalismo para poder, né, evoluir. E eu me inspirei muito no jornalista Ernesto Paglia, eu gostava muito do jeito da reportagem dele, me inspirei muito no jeito dele de trabalhar e comecei a produzir a minha própria estilo de reportagem. E isso foi se consolidando. Eu fiquei 14 anos fazendo isso, só no Chagas. Depois eu trabalhei mais 2 anos no SBT. Uhum. Depois eu deixei o jornalismo. E você se aperfeiçoou e porque o teu sonho era fazer um filme, montar algo. Só que nesse período você tinha uns curta-metragem, né? Foi. Quando eu comecei no Chagas, eu me consolidei lá, agora tá tudo certo. Aí no segundo ano eu fiz o meu curta, meu primeiro curta. Eu fiz um curta-metragem, um filme chamado Odar, um filme de 15 minutos de duração. Então esse foi meu primeiro trabalho, que eu usei os equipamentos da televisão, eu pedi, o Charles me autorizou. Eu comprei luzes, enfim, comprei algumas coisas, mas a grande maioria dos equipamentos era do Charles e da Filó. Eles me liberaram os equipamentos para eu fazer esse primeiro trabalho, que foi o primeiro curta-metragem da região. A gente fez esse trabalho chamado Odar. Foi um trabalho bacana, foi muito legal, porque a gente teve um envolvimento de muita gente aqui da cidade. Assim, foi bem interessante ver os empresários. Olha como é bacana, os primeiros empresários que acreditaram no meu trabalho cultural foram 2 agricultores. Olha só. Eu tinha usado do recurso para poder... Quem são eles? Seu Arginho Bedim e seu Aleixo Moran. Sou hoje parecido, né? Serginho Aleixo e Porque essas duas pessoas Serginho Bedim. que investiram bem no meu primeiro trabalho. Então, eu expliquei mesmo o que era, eles acreditaram. Então, 2 agricultores que apoiaram a minha iniciativa, minha primeira aventura no cinema. E a eles a gratidão, né? E assim nós temos uma pessoa que permaneceu em Sorriso, né? Tendo o apoio das pessoas, que bacana. E daí depois, você fez quantos curtas, Salles? Aí eu entrei no cinema, eu fiz Lodar em 2002. Esse material você enviava para A alguém? gente mandou para festivais. Ah, A tá. gente mandou para festivais, ele entrou só em 2 festivais, ele entrou em festival de cinema de Cuiabá. O curta é de quantos minutos? 15. O curta ele vai até em 5 minutos, mas esse eu fiz, ele é de 1 minuto a 25, uma margem. Depois tem um médio, de 25 a 40, aí acima disso é um longa, né?
Então a gente participou de 2 festivais, e eu senti que ali poderia funcionar, né? Porque eu sempre gostei dessa pegada de um filme que ele falasse alguma coisa, né? E o Odai, ele trazia muita mensagem bacana, porque eu me lembro que no período em Sorriso estava chegando muito forte a droga nos jovens, era o começo, né? Sempre existiu, mas eu vi uma força muito grande nesse meio, né? E a gente fez esse curta que ele falava de um jovem que se envolvia com drogas e ele provocava a morte da namorada. E aí ele... Vocês gravaram no cemitério? Nós gravamos no cemitério. Foi uma escolha bem interessante porque eu não tinha muito recurso para fazer o filme, então eu precisava de um cenário pronto. Aí, então eu falei, o cemitério já está pronto, então eu preciso construir a história em volta do cemitério. Então ela se passa no cemitério. E isso é muito bacana porque lá não tinha iluminação e a gente foi na... E o medo? Vocês Tranquilo? falando de empresa aqui? Pode. Entra o Rovares, eles me encerriam um cabo que a gente ligou a energia lá no cemitério para acabar a noite. Não, a gente dava tranquilo, porque o padre, Nelson, foi fazer uma missa lá, pedir autorização para a gente gravar no cemitério. Ele foi lá, rezou uma missa muito bonita, pediu permissão e tudo, e ficou muito leve. E existia até uma certa preocupação também. Mas ele na oração colocou que, a gente convidou, ele colocou no sentido assim, no sentimento de que, poxa, eles estão fazendo um trabalho para a juventude, eu acho bacana, eu queria pedir permissão, foi muito bonito. Ai, bacana. Que ele fez lá, e a gente conseguiu filmar, foi tranquilo, as 3 noites lá no cemitério. Ou então vocês pediram para o padre fazer uma oração lá, uma missa para... Interessante. Não, mas Isso tem muita questão de espiritualidade, legal, de mas respeito a quem está lá. Respeito total. Muito respeito. Eu morava próximo do cemitério, eu escrevia história, eu escrevia no cemitério, eu ia lá de tarde e escrevia história, eu gostava daquela paz do cemitério, né? A loucura do artista. Mesmo. E aí o padre Valdir foi a nosso convite, foi lindo, gentil, e fez O Padre Valdir esse pedido. sempre. Foi muito bacana, foi bonito, a gente fez um trabalho muito legal lá, e a mensagem era bem isso mesmo, né? Então a gente passou nas escolas, a gente rodou muito esse material na escola, foi bem aceito, assim, foi bem bacana. Sim, eu lembro dessa época. Mas voltando um pouquinho, você chegou a apresentar o programa, além de repórter, apresentador, né, da Record, né, por um período, né? Sim, logo que eu cheguei, é bem engraçado, porque quando eu cheguei, nós tínhamos uma repórter, a Gilmar Zatti, ela estava 1 ano e pouco, se não me engano, sozinha. E ela apresentava, e o Chagas, nesse período, fez a sua primeira viagem e retorno ao... Aceita mais café? Eu sei. Fez sua viagem ao Nordeste, retorno ao Nordeste, e aí o que ficou saiu a Gilmar. E a Gilmar me colocou para apresentar. Você precisa sentar também. E eu não sei se tem gravado isso, mas eu estava muito nervoso. Eu falei que eu estava nervoso, eu errei toda a palavra e não conseguia apresentar, mas eu fiz até o final do programa. Eu já estou aqui e vou fazer. E aí eu comecei a apresentar também, mais um desafio. Porque eu apresentar, a reportagem é muito diferente do apresentar. A reportagem, você está aqui, você erra, você para, Faz de novo. faz de novo. Ali Ao é vivo ali, Ao vivo, você só tem 2 linhas ali explicando o que é a matéria. Prisão por drogas, um acidente, é só isso. Então você Tem tem que ter muita habilidade, né? muita habilidade. Mas eu observava muito como o Chagas fazia, né? O trabalho que o Chagas fazia, eu observava muito, eu acho que eu consigo também. Mas não foi bem isso, né? Eu achar que eu consigo e conseguir é diferente. Tem muita gente que tem essa questão, né? Isso aí é fácil de fazer, eu vou fazer. Mas vai fazer para ver como... Essa tua falha é importante. É igual o jogo de futebol, né? Por exemplo, graças a Deus, meu Flamengo ganhou domingo, né? O nosso aqui, tem 4 flamenguistas aqui na sala. Estamos em 4 pessoas e 4 flamenguistas. Ganhou no domingo, o Santos perdeu do Fluminense e meu filho lá. Mas é ruim, eu não sei o quê. Aí eu falei, filho, nós aqui é fácil falar que até eu faria, né? Mas vocês tanto lá sob pressão, um monte de jogador em cima, não é assim, né? É igual quando alguém está lá comandando alguma coisa, se coloca no lugar da pessoa, né? Não é, às vezes a gente quer fazer, não, isso aí é fácil fazer, chega lá para fazer, tem outros desafios para você enfrentar para chegar naquele patamar, né? Apresentar um programa, um jornal, você tem que ter, e não só saber falar e ter coragem de falar, você tem que ter conteúdo, bagagem para isso, vivência, né? E o Chagas tinha muito isso, e eu não dava pronto para isso, né? Então, quando eu fiz o meu primeiro programa, eu tive essa experiência, eu falei, eu não quero mais isso para mim. Isso aqui é horrível, é muito difícil
como segurar um programa de 1 hora, você tem que completar aqui, né? Porque você não pode falar a mesma coisa da reportagem, tem que vir com... E não tinha tanta tecnologia na época. Hoje tem ponto, Poxa, muita coisa. tem muito. O Wesley Tecchio, né, veio aqui e ele comentou. Então ele foi lá para São Paulo, né, e ele falou: ó, vinha ali, você tinha que dar a informação, vinha só o script, né, que chama ali, e você, Thiago, aí tinha que segurar as pessoas, porque tem o ponto de audiência, então estava ali, ele tinha que segurar dali para cima, né, tinha que elevar, então é desafiador, né, quem está assistindo pensa de uma forma e quem está lá é outra visão. Mas aí você assume temporariamente o período de férias do Chagas e depois houve um período que você veio e ficou, né? Sim, aí fiquei um bom tempo, eu fiquei na reportagem por um bom tempo. Aí apresentar de fato mesmo o programa foi quando eu sempre estava nessa, né? Eu apresentava no Chagas não podia, né? Nunca era Você era o Severino, quebra-galho. exatamente. Faz tudo. Eu apresentei mesmo o programa quando eu fui pro SBT, a convite do Zé Domingos e do Índio mais, que se o nome dele, do Carlos Eli. Então eles me convidaram para apresentar um programa lá de jornalismo. Eram 2 pessoas Aqui Agora, eles resgataram o Aqui Agora, né? A gente apresentou e aí não deu muito certo. Era o Paulo Bessa, era o apresentador junto comigo. Aí o Paulo saiu, eu assumi a apresentação do programa, fiquei 2 anos apresentando, né? Paulo Bessa era bem polêmico, não é isso? Nem muito polêmico. Você sempre foi Mais apaziguador. você sempre foi equilibrado, né? Então o programa tinha isso, tinha um que fazia muito e tinha um que era mais... E aí eu entendi assim, me desculpa, Paulo Bessa, eu não vou falar minha imagem nessa postura, porque não é meu perfil, né? Eu não vou fazer essa... Então, sim. E o Carlos, ele separou muito bem, falou, não, então você faz a coisa mais séria, mais equilibrada e deixa que o Paulo faz a bagunça. Eu falei, tá bom. Acho que ele é pato. Tudo bem. E polêmica, né? Aí ele acabou saindo e eu fiquei como apresentador 2 anos, né? Depois eu voltei para a Record, depois eu voltei para o Chagas, eu trabalhei como reportagem e fiquei na reportagem um bom tempo. E aí eu decidi sair da reportagem e montei a minha... Na verdade, eu tinha essa minha empresa, né? Eu tenho desde 2002. É uma produtora? É uma produtora, a Artimagem. E aí eu fiquei trabalhando ligado muito ao agro. Aí eu fui para atender o agro, né? Fazer muito material para o agronegócio, porque aqui é a casa do agro, né? O agro vive aqui, então a gente foi atender esse mercado, porque é um mercado muito interessante para a gente. Porque assim, tinha muitas produtoras que também atendiam o agro, mas não era de Sorriso, era de Sinop. Por que eu não posso preencher esse mercado aqui se eu for aqui, né? Eu conheço todo mundo. E a gente entrou numa leva e ficamos alguns anos atendendo o agro e foi bem bacana ver como que o agro funcionava, ver como é que toda a máquina, o que era o agro, o que gerava o agro, os empregos que eram... Então a gente entendeu assim, a gente foi bem a fundo, a gente deu, poxa, isso aqui é uma nação, é gigante, é mais do que a gente imagina, não é só tudo que a gente está vendo no campo, né? Existe a pessoa que prepara, o técnico que vende, a pessoa que planta, a pessoa que colhe, a pessoa que leva. É um negócio. São famílias que estão ali. É uma empresa. É uma empresa. E o agro, a gente atendeu um bom tempo e foi o agro que deu muita coisa, com relação à produção, né? Eu consegui construir minha casa própria, a gente comprou o nosso carro, porque a televisão ela dava aqui. A televisão você tinha casa, você tinha carro, não se preocupar com nada, mas não era meu. Quando eu saí da televisão não tinha mais isso. Então, quando eu fui trabalhar com o agro, Você adquiriu tudo isso. Sou grato ao pessoal do agro, as empresas que me abriram essas portas para a minha empresa poder atender eles. E ficou um bom tempo aí. Aí veio a pandemia e deu uma bagunçada. Aí eu deixei o agro. Aí você... Nesse período da pandemia, eu lembro que nós estávamos na gestão e automaticamente tivemos uma relação muito próxima ao setor cultural do Sorriso, devido à crise, inclusive, dos nossos artistas, que dependiam daquelas festas de aniversário, de casamento e apresentações e nos bares, né? E aí nós tivemos uma aproximação bastante grande. Esse período você também esteve com a gente lá, né? No período da pandemia e da cultura, né? Eu lembro, acho que você participou de algumas reuniões. Eu me participei e eu achei louvável aquilo que você fez aí com os artistas, porque a gente tinha informação que tinha artistas que estavam passando fome.
Sim, eles estavam sem ter o que comer em casa, não tinha essa informação. Até eles que não conseguiram fazer um pé de meio, tinha algum recurso. Porque o artista, muitos artistas é assim, ele ganha hoje para comer amanhã. Então, é Sim. o limite do limite mesmo. E foi muito louvável ver quando entrou o Promic, né? Exato. Foi uma lei que foi aprovada em sua gestão, quando você estava prefeito, e esse recurso chegou a esses artistas que estavam passando fome na pandemia. E a gente foi acompanhando algumas reuniões e vendo esse movimento e escutando, porque a gente estava nas frentes no fundo ou nas laterais, que aquele recurso salvou vidas. Levou comida para famílias, para crianças, pais de famílias que ficavam com crianças em casa sem comer nada. Isso foi fantástico, porque quem não entende, o Promic é um incentivo do município que foi aprovado na gestão do Ari e chegou a essas famílias neste momento que a gente estava vivendo. Esse momento terrível que foi a questão da pandemia. E, então, a classe artística foi a primeira a se afetar. Sim. Né? A primeira a se afetar. Eu lembro e agradeço muito em memória ao Jarbas, né, que foi uma personalidade que se empenhou muito tecnicamente para conseguir os primeiros recursos e repasses e fundos para... O Jarbas, nesse sentido, o Jarbas foi uma pessoa muito querida e ele se dedicava muito a esses projetos. Muito intenso. E depois o Francisco, inclusive, foi uma descoberta da Juscelia. O Francisco iniciou com a Juscelia, né, lá nos CRAS, as atividades culturais nos CRAS, né? E depois, automaticamente, ele foi para a cultura, juntamente com a Marisa, era chefe de departamento, era um departamento da Secretaria de Educação, ligado à Lúcia, a Marisa adjunta e cuidava exatamente da questão cultural, e automaticamente, na pandemia, eu me aproximei muito mais do setor cultural, aprendi com vocês e vi ali que cultura, além de ser formação das nossas crianças, jovens e adolescentes, também é uma fonte de renda aos nossos profissionais, e aí automaticamente intensificamos a busca e criamos a secretaria, criamos uma secretaria própria para aumentar a questão das oficinas nos bairros e abrigar melhor ainda os profissionais, e a parte agora de livros, né? Inclusive também aqui agradecer a Adriana Tavares, se dedica muito a essa área, né? A Adriana é apaixonada na cultura também, escritora, né? E aí automaticamente a gente consegue abrigar os profissionais e ter até repasses, né, financeiros. Eu quero saber da tua parte, essa questão daí dos filmes que você vem se dedicando, quais são os filmes, e se você também conseguiu recursos para poder realizar essa atividade tão importante, né, que é o cinema. A criação da secretaria, na sua gestão, foi algo a virar chave para a cultura. Eu penso em antes e depois. Existiu antes e depois da cultura de Sorriso, com a criação da secretaria. Isso fez toda a diferença, porque a gente começou a ter acesso a recursos que a gente não tinha. Né? Por ser um departamento, você não tem acesso, mas quando você vira a secretaria, o recurso é vista pelo Estado de Mato Grosso e pela União, né? Exatamente, o governo federal, a gente sabia muito bem disso, e isso era muito importante. A gente viu que na região tinha Sorriso não, e a gente levou essa proposta e foi muito bem aceita por você, pela sua gestão. Eu lembro que você fez um desafio, vocês querem mesmo, me provem que vocês estão unidos e vocês querem mesmo a secretaria. Vamos fazer um movimento aí. A gente fez um movimento, né? A gente apresentou e provou que realmente tinha que ser passado pela Câmara, né? Sim. A Câmara teve essa imagem quando a gente estava muito unido nesse sentido e a gente teve acesso e esse recurso chegou a várias pessoas. O meu primeiro trabalho com recurso do município veio do Promic, que foi criar essa gestão. O meu primeiro recurso veio do Promic, que eu consegui fazer um filme, que eu fazia um filme com meus filhos, eu veio do recurso do próprio bolso. Né? Então, quando chegou o momento que a gente se organizou, a gente chegou à secretaria, na secretaria teve um recurso e o recurso chegou até o artista. Então, isso foi algo maravilhoso, porque vários outros setores também tiveram acesso a isso. Gente gravando CD, gente lançando o seu primeiro livro, artesão fazendo carteirinha aí, tendo acesso a produtos e material para poder fazer suas artes. Então, isso fez uma diferença, assim, colossal mesmo em relação à vida de muitos artistas, principalmente a chegar à secretaria, a profissionalização de muita gente. Isso ajudou muito a visibilidade. Então, quando a gente tem acesso a esse recurso, na criação dessa secretaria, a gente passa a ser visto pelo Estado.
O Estado começou a enxergar Sorriso diferente. Opa, Sorriso tem uma secretaria agora. Sorriso agora está tendo recursos. Inclusive, Ari, eu acho que você não chegou a calcular isso, mas a investimento da cultura do Sorriso se equiparou à cultura de Cuiabá, que foi investido em Cuiabá. Olha só. Mesmo que a capital investiu no local, Sorriso investiu também. Sim. Aqui. Eu lembro desse comentário que teve. E a surpresa lá, porque ficou, opa, Como assim, o interior tendo o mesmo recurso que aqui, né? A gente virou essa potência e até hoje tá essa secretaria que tá com esse recurso chegando esses artistas assim, foi mantido, virou lei, né? Sim. Lei. Isso é maravilhoso. Então fez muita diferença mesmo. Eu lembro, o Ari sempre quis ter esses investimentos, uma gestão humana, né? Então, quando tem uma gestão humana, você olha para dentro da pessoa e a cultura foi muito importante. Eu lembro que quando o Tiesco foi procurar que ele não se adequou na educação, eu trouxe ele para trabalhar comigo, porque eu queria colocar teatro nos CRAS. Era aquilo que você falou, assim, ó, eu fiz um teatro de roubar uma bicicleta, né? Para as pessoas entenderem. Quando eu levei o teatro para os CRAS, meu Deus, o Francisco fez um trabalho excelente, porque nós trabalhamos exatamente isso, o respeito entre as famílias, entre vizinhos, o não usar drogas, a questão do abuso sexual da criança, para eles entenderem onde que pode mexer, onde não pode, a violência doméstica, né, nós trabalhávamos muito isso com o teatro, é importante. E o Ari daí cria a Secretaria de Cultura, que foi extremamente importante, e também que você falando ali das artesãs, lembra que tinha uma casinha no meio ali que chovia dentro? Né? Hoje as artesãs têm um espaço no centro da cidade, moderno. Plantamos o museu, né? E o museu ali, né? Então, olha só como o Ari... Eu sou suspeita em falar, mas eu acho que é só olhar o antes e o depois que você vai ver a mudança que a gestão do Ari e do Gerson fizeram na cidade de Sorriso em todos os sentidos. Assistência social, esporte, segurança, educação, cultura, criando a Secretaria de Cultura, né? A própria obras, né? E quanta mudança. Então, foi bem bacana esse olhar diferenciado do gestor para o município, é muito importante. Quais as obras aí vieram, Quais as obras do Salles relacionadas à curta e agora, por último, um filme, né? Nós temos um filme, né? Sim. Então, com o Promic, criado a Secretaria de Cultura na sua gestão, eu fiz 2 obras. Eu fiz uma que eu considero muito, muito importante, principalmente com o município de Sorriso, e me dá muito orgulho fazer essa obra chamada A Origem do Sorriso, que na inauguração do nosso centro histórico, nosso museu, foi passado lá para contar como surgiu o nome de Sorriso, né? Então, isso foi muito bacana, porque eu consegui fazer esse documentário. Era um material que eu tinha guardado, mas precisava finalizá-lo, e a gente conseguiu fazer esse documentário que hoje ele mostra umas pessoas que criaram o nome de Sorriso. Isso é documento histórico. Isso aí tá lá, as pessoas que criaram o nome de Sorriso, viveram naquele dia, participaram efetivamente da criação do nome do Sorriso. A gente fez um documentário sobre isso, a origem do Sorriso. Então, o meu orgulho por tudo isso, porque está lá, as pessoas vão, assistem, nem hoje não temos mais pioneiros, nem todos estão mais lá, porque dos 10 que a gente entrevistou, a gente tem 3 vivos. Então, a gente teve essa felicidade de poder produzir esse material. Então, eu fiz isso aí e fiz um curta chamado Mato Escravo, que falava sobre trabalho escravo, né? Antigamente, dos dias de hoje. Foi premiado em Portugal, um trabalho bem bacana. Eu fiz esses 2 curtas. E esses curtas, eles começaram a circular muito bem, e aí foi que a gente passou a ter acesso ao... Qual que foi premiado em Portugal? O Mato Escravo. Olha só. Demos um prêmio lá de melhor roteiro original. E foi o nosso primeiro prêmio que a gente ganhou com o recurso do município de Sorriso, né? Que orgulho, hein? Que ano que isso aí? Eu não me lembro agora, Juscelia, mas eu acho que foi logo após a pandemia, logo após a criação da secretaria, eu acho que logo Já, após a criação. Logo após. Quando a secretaria foi criada, eu não participei, eu participei um pouco depois, né? Eu estava como artista, Sim. tendo acesso ao recurso, né? Sim. Foi criado um conselho, né? Eu participei no começo das negociações. Inclusive, foi criado o maior conselho da cultura do Estado, né?
com algo que ficou para a história mesmo, para quem sabe como é que funcionam os conselhos, nunca se teve. Você viu, isso foi muito obra do Chico, né? Tá, agregar todo mundo. Então, foi criado um dos maiores conselhos de cultura do Estado, que participa e tem vários setores. Isso foi incrível. E aí a gente passa para os cultos do Estado, o recurso do governo do Estado. A gente tem acesso ao edital que foi lançado pelo governo do Estado, e eu faço meu primeiro culto com recurso bem maior, né? Porque assim, do Promic a gente teve acesso a 15 mil e do governo do Estado 150 mil. Eu fiz o Miocão do Paris. A gente fez o nosso primeiro culto. Quem já riu, olha. A Gil se olhou porque tô com uma piada aqui. Só de ter um pouquinho que teve o Miocão do Paris, você tira o preço para Ele viu lá a arte. Ai, Senhor. E aí diz assim, puta, foi muito legal porque a gente teve acesso ao governo do estado e foi muito bacana porque a CECEL, quando foi o lançamento do filme, a equipe da CECEL inteira veio pra cá para acompanhar o que é isso que eles fizeram, né? Veio o Beto, veio a Keiko, o Jean, toda a comitiva. E eles enxergaram, quando eles viram o que a gente tinha produzido, eles falaram, opa, a gente imaginava que a gente ia ver. Eu ouvi falar isso, eu pensei que eu ia ver o culto de escola. Vocês iam apresentar para a gente, seria algo nesse sentido, não menosprezando, eu pensei que eu ia ver isso. Mas o que eu estou vendo aqui é outra coisa. Olha. Eles enxergaram, né, bem diferente. Aí o Culta fez uma carreira bacana. A gente participou com mais de 40 festivais, seleção no mundo todo. A gente ganhou, o nosso primeiro prêmio foi no Canadá. Nós ganhamos 2 prêmios, o Júri Técnico e o Júri Popular. Nós ganhamos um prêmio lá no festival, que esse é um dos 100 maiores festivais do mundo. Você chegou aí para lá? Não, a gente não tinha tanto recurso assim, mas o prêmio foi. E a gente ganhou 2 legal. E o Miocão do Paris, eu acho que ganhou, eu acho que foi uns 10 prêmios mais ou menos. Estados Unidos, Canadá, Grécia, Índia. A gente ganhou prêmio aqui no Brasil. A gente fez uma boa carreira com esse culto aí. Que legal. Aí veio mais um edital, eu participei, aí eu fiz Teresa de Benguel. Outro culto também. Meus cultos eu vi. E isso vem. É você que escreve tudo ou você tem alguém que ajuda? No longa eu não escrevi o roteiro, mas os outros eu escrevi tudo. No longa eu fiz meio que o argumento, o que é a ideia do que é o filme, né? Mas os outros eu fiz o roteiro de todos eles. Olha só. E sempre essa pegada de resgate histórico, né? De trazer alguma coisa que conta alguma coisa do lugar onde a gente está vivendo. Então aí eu fui para Teresa de Benguela, a gente fez esse culto. Foi o mais premiado até agora. A gente ganhou, eu acho que a gente ganhou 17 prêmios, se eu não me engano. Não, mais de 17 prêmios. Foram mais de 100 festivais no mundo. E é um dos cultos mais premiados do estado hoje. A gente tem Teresa de Benguela. E aí a gente chega até o longa. Nosso primeiro longa-metragem. Com a participação de Zezé Mola. Olha só. Zezé. Olha só. Quantos minutos o longa? É 1 hora e... Só 84 minutos, 1 hora e 24 minutos. Mãe Bonifácio? Mãe Bonifácio. E aí a gente chega até essa história fantástica. Mais uma vez um trabalho que resgata a história do Mato Grosso, né? Foi muito bacana chegar até Mãe Bonifácio, porque a gente ouvia muito Cuiabá, ou passava por aquele parque e ficava, quem que é essa mulher? Ela deve ter sido muito importante para conseguir um nome no parque, o maior parque que tem numa região bem privilegiada, né? Pô, fiquei com isso na cabeça, eu já vi nessa leva de fazer esses trabalhos históricos, e aí o Estado abriu mais um edital e eu apresentei a proposta, né? Foram várias propostas, 5 foram aprovados. Eu não sei, mas foram mais de 80 propostas, eles aprovaram 5. E Sorriso foi uma delas, a região verde, isso, a região verde representa Lucas, Sinop, todos os municípios do norte. A gente foi contemplado nessa região verde. A gente chega até Mãe Bonifácio, né? A gente vai se aprofundar sobre essa história, a gente percebeu, poxa, nós temos um tesouro aqui, né? Então, antes de se aventurar na história, eu preciso para saber se nada foi feito também. Poxa, vai falar de novo, já foi produzido. E aí, quando eu pesquisei, eu vi que não tinha sido nada feito no cinema com relação à Mãe Bonifácio. Eu falei, poxa, então essa história é minha, já que ninguém fez, eu vou contar essa história. E a gente começou a pensar, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu comecei a imaginar, me imagino muito personagem quando eu estou escrevendo, né, a ideia da história, e veio o Zezé Mota na cabeça. Então, eu pensei no Zezé Mota antes do projeto ser aprovado, antes do roteiro ficar pronto, já pensei nela.
E comecei aí esse trabalho de namoro com a Zezé, porque E você entrou em contato com a ela. gente entrou em contato e recebeu a seguinte resposta: olha, a Zezé escolhe o trabalho que ela quer fazer. Ela não tá, ela é um mérito dela, merecia ter 60 anos de carreira, gente. Essa mulher tem 60 anos de carreira, 80 anos de DACA. Então, assim, eu acho que é um privilégio. Até 80 anos de idade. 81 hoje, Olha. quando veio sobre isso. Então, a gente apresentou a proposta e a gente recebeu a seguinte informação, que ela só fazia trabalho que ela gostasse, que ela se identificasse, que tivesse algum propósito. E eu tinha tanta certeza que ela seria escolhida, que ela ia aceitar, que eu coloquei o currículo dela e o foto dela, o nome dela no projeto que eu apresentei para a CCE. Eu arrisquei tudo. Arriscou Eu mesmo? arrisquei, o projeto foi aprovado e eu não tinha ainda a aceitação da CDE. Você jogou pro universo e ele conspirou a favor. Vai me devolver. E aí a gente apresentou a proposta e eles olharam, nossa, você mota num fio. E a história foi muito bacana, né? Porque é a história dessa mulher. E aí, quando a Zezé Mota ou o empresário falou, olha, ela avaliou o roteiro, vamos ver o que ela vai achar. Eu falei, agora ela vai aceitar, tenho certeza que ela vai se identificar muito com a história é muito bonita. Foi. Aceitou. Ela aceitou, e ele me entrou em contato e falou, Zezé gostou e quer fazer o filme, vamos conversar. E aí a gente começou a conversar, eu já estava com o recurso aprovado, já estava com o recurso em conta. E aí a gente já fez um contrato rápido, já pagamos 40% do cachê dela, e opa, tá aqui, o cachê já foi pago, para garantir a agenda dela, para trazer ela para Sorriso. E aí a gente começou a construir com os outros atores, porque eu queria, assim, trazer muitos atores daqui de Sorriso, de Cuiabá, para dar essa identidade daqui. Eu cheguei a pensar em outras pessoas no papel da Mãe Bonifácio, mas assim como eu tinha pensado, às vezes mas pensei, não, eu falei, vou ver se eu consigo achar alguém para fazer com todos aqui do estado. Mas não tem, gente. É Zezé Mota mesmo. É, né? Ela é fantástica. Mãe Bonifácio. E aí a gente teve esse privilégio de trazer ela para Sorriso. Ela ficou 12 dias aqui. Foi muito bacana. A gente pegou no aeroporto aqui em Sorriso. E ela comentando a cidade. A gente ela vinha comentando na frente. E foi muito legal ver ela. Nossa, que legal. Que é só de Cuiabá, né? Eu não conheci o interior do estado. Acho que os artistas deveriam conhecer Mato Grosso, deveriam conhecer o agro, O o interior, negócio, né? a essência é. O Brasil, nós não somos conhecidos na Rio, São Paulo. Não. E esses artistas deveriam conhecer para saber defender. O agro, ele precisa ser defendido. O Brasil não defende o agro. Isso é a verdade. Muitas vezes nós somos aí combatidos por personalidades conhecidas e reconhecidas mundialmente do próprio Brasil, falando que a gente degrada, que a gente destrói para plantar. Ao contrário, o Brasil é o que mais preserva. O produtor rural brasileiro, ele é fiscalizado pela Secretaria, no nosso caso, a Secretaria Municipal da Agricultura, já fiscaliza. A SEMA, que é um órgão do Estado, fiscaliza. O IBAMA fiscaliza. É difícil. Então eu quero te parabenizar por ter trazido ela, porque é uma personalidade importante ter vindo para cá e levado um pouco do que é Mato Grosso, do que é Sorriso. E a gente precisa falar do agro para essas personalidades, para eles realmente saber. Tanto é que existem às vezes apresentadores de jornais aí importantes do Brasil que falam que Campo Grande é Mato Grosso. Agora nós vamos a Mato Grosso, Campo Grande. Não, Mato Grosso, capital do Mato Grosso é Cuiabá. Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul. Tem muita gente que não sabe o que é o Brasil e não sabe o que é o agro e o quanto o agro precisa ser desenvolvido, reconhecido e respeitado. Então, te parabenizar quanto a isso. E o sucesso do lançamento em Cuiabá, né? Diz que deu voltas lá de pessoas no Cine Cuiabá, isso, sabe? O lançamento foi em Cuiabá, daí. Foi. Eu não tinha como não ser em Cuiabá, né? A Casa Mãe Bonifácio é Cuiabá. E tem o Cine Teatro, que é o primeiro cinema. Então, assim, um dos primeiros cinemas de Mato Grosso. Foi algo muito simbólico, né? A gente queria fazer no cinema o Cine Teatro Cuiabá, porque tem essa história com toda a cultura. Então, era uma apresentação, assim, um reconhecimento a tudo que Cuiabá fez, a cultura de Cuiabá, que é muito importante também. Então, um respeito a Cuiabá também. A gente está contando uma história que é de lá, de uma figura, então a gente optou fazer um lançamento em Cuiabá. Nós respeitamos a cultura cuiabana, o povo de Cuiabá, a gente queria realmente fazer estreia lá. Legal. E a gente tinha uma expectativa de público que sempre foi. Eu fiz o lançamento lá, então a gente tinha ali
200, 300 pessoas. Era isso que a gente esperava, entende? E sempre foi assim. Sempre foi. Todas o que é lançado é mais ou menos o que gera em Cuiabá. A gente esperava ter as voltas e voltas dos dois lados da quadra e ficar muita gente fora. Então a gente fez 2 sessões, acabou meia-noite, a gente não esperava e muita gente, mas muita gente. Que a gente não esperava. E a gente ouvia muito o pessoal do Cine Teatro, eu me desculpando, eu peço desculpa. Ela falou, não, o funcionário do Cine Teatro falou assim, eu estou aqui há 10 anos, essa é a primeira vez que eu vejo isso. Eu nunca tinha visto disso, nunca tinha visto algo desse jeito. Dessa forma, não. Pois é, né? Que bacana. Mas Você deu para Mato Grosso. Verdade. Mostrar a nossa história. E é bacana porque tinha um artista lá, o Pasquim, e ele falou assim, olha, você sabe por que disso? Porque você está mostrando a cara de Cuiabá pelo cinema. Cuiabá quer se ver no cinema, é isso. Sei. Foi por isso que deu tanta gente. Foi você fez algo que o povo quer ver, as pessoas querem ver, a história que as pessoas queriam saber. Mais de 160 anos o Bom Bonifácio existiu, né? Então, ele falou assim, você fez algo que, não só para a classe artística, ele fez uma crítica bem legal sobre isso, que a gente fez não só algo para a classe artística, que é importante, mas você fez algo que o público queria ver. Não só o público interessado, mas o público interessado da arte do cinema, mas o público, o povo, a população que ia se ver. E foi isso que se viram na tela. Eles viram ali a figura cuiabana, os cuiabanos, tem muito cuiabano no filme, a Zezé falando cuiabanês, brincando um pouquinho. Isso foi muito legal porque teve esse reconhecimento. E essa funcionária me falou, eu fiquei, não acredito. Ele falou, olha, a gente chegou mais próximo disso foi Nico e Lau. Ela falou, um show de 10 anos que eles fizeram aqui, foi o que mais chegou mais próximo, foi isso. Mas isso aqui é algo inédito, nunca a gente tinha imaginado. Eu não fazia ideia, então a gente teve que fazer mais 2 sessões, depois do lançamento, e os pedidos não param, assim, é muito legal, porque tem gente querendo, e foi de graça, né, foi de graça para todo mundo, mas o ingresso já é a pessoa aí, né, porque você é a população, sair de sua casa, na terça-feira à noite, para ir assistir. Não, foi um sucesso mesmo, é um sucesso. E a gente até pede desculpa se tiver o Cuiabano que teve lá, não conseguiu assistir, que não deu, porque realmente existia um limite, né, no Cine Teatro, e esse limite foi extrapolado. Por isso que a gente fez outras sessões, mas ficamos muito felizes com isso. Né? Realmente bem realizados. Quanto tempo da produção, do início, quanto tempo de gravação para chegar ao fim? A gente ficou 9 meses preparando tudo. 9 meses. 9 meses entre trabalhar o roteiro, porque você tem que fazer o roteiro e a pesquisa junto com o roteiro. Porque este copo tem que ser da época. O vidro tem que ser daquela época, 1860. Então, tudo tinha que bater com a época. O que não tinha que ser fabricado. Então, ficamos 9 meses ali entre fazer essa produção e gravar e mais alguns 3, 4 meses para finalizar o material. E 1 ano e meio. 1 ano e meio. E ainda precisa de mais alguns ajustes, né? Porque isso é muito detalhe, né? Mas é uma produção muito grande, é um filme de época. Eu tenho essa questão de... Eu penso na história, mas não no que ela custa, né? Então, muita gente faz... Não, o meu filme sempre custa mais do que o que era para ser. Eu sou um filme de época, então o ator que está usando o figurino, ele não só tem um figurino para ele. A Zezé tinha 4, 5 figurinos. Então, tinha que ter mais. Uma pessoa vai ficar 10 dias usando a mesma roupa, não dá para lavar que o outro dia tem que gravar. Então tem tudo isso. E não é só um, para todo mundo é assim, entende? Então, Sim. você gasta muito para você montar um figurino, um adereço. A gente reconstruiu uma rua de Cuiabá de 1860, uma rua comercial que a gente queria fazer uma rua. E eu quero agradecer aqui ao Marcelo Lincoln, que cedeu a chácara dele para a gente. O Marcelo foi muito legal, porque eu estava procurando uma chácara que fosse próximo da cidade, mas tivesse uma estrutura para atender a Zezé, porque a Zezé tinha 80 anos, minha irmã tem 74 anos, a gente tinha que ter uma chácara que tivesse um mato próximo, mas que fosse próximo da cidade, uma estrutura. E eu comentando num almoço, que a gente estava de despedida, na área que você fez um almoço, eu comentando no almoço, ele estava atrás de mim, ele ouviu falando que eu estava tentando achar uma chácara com essa característica, ele não estava conseguindo encontrar. E ele, peraí, você está procurando? Eu tenho uma chácara assim. Minha chácara está à sua disposição. Vamos lá conhecer. E tudo. Eu falei, poxa,
Foi muito Bom, bom. quero. Esse Também, dia. também. Então, chegou lá e falei, opa, isso aqui que a gente quer. É uma chácara muito bonita lá. Muito bonito. E ele falou, ó, pode usar, fique à vontade. E ela ficou hospedada lá, então. Ela ficou no hotel aqui no Goiás, mas aí, quando ela ia, ficava lá, e tinha uma estrutura para ela ficar lá, né? Mas ela optou por ficar no hotel, mas ficou muito bacana porque o Marcelo ficou sem usar essa chácara dele por todo esse tempo. Então ele sabia que ele usava pro lazer dele, mas ele ficou, não, fique tranquilo, vai ser. E eu fiquei muito incomodado, porque a gente ficava com aquela sensação de que estou atrapalhando, né? Mas não, ele não se incomodou. Inclusive a casa que a gente fez a casa da Bonifácio, ficou lá. Que ele começou a desmontar o cenário da rua, né? A rua do comércio. E nessa casa aí? Eu falei, a gente vai desmontar. Não, essa casa, você vai tá aí. Deixa essa casa. Como história. Fica aí, fica a casinha na casa da mãe Bonifácia, fico lá, mandava a chave dele, tá até hoje lá. Sou muito grato a ele por esse gesto dele, não cobrou nada da gente, sabe? A gente usou toda a estrutura dele lá, esse período todo, mas é esse o tempo que demora. O filme ele demora 1 ano, muito rápido, uns 8 meses, mas é 1 ano, 1 ano e meio. Mas... E as cenas com a Zezé foi 12 dias. Nesses 12 dias você faz as cenas, depois encaixa no filme. Isso, porque assim, a gente tinha que... Era uma história, o filme é assim, ele é como se fosse o presente recordando de uma história do passado. Então, são 3 pessoas que estão no reencontro ali, relembrando de uma história do passado. Então, eles estão... Aí a gente gravou essa primeira fase, que a Zezé participa, é a Zezé e Ivan Belém, que é um precursor do Teatro Cuiabá, e Eloá Pimenta, que é outra atriz cuiabana. E a gente juntou esse elenco para gravar eles contando desse reencontro deles, eles lembrando dessa história que eles viveram 30 anos atrás. Então, são 2 momentos no filme. A gente dedicou esse tempo só para Zezé e o Ivan e a Eloá, porque a gente tinha que ter um certo cuidado por causa da idade deles. Sim. Embora a Zezé está com energia, mas a gente tinha que respeitar, mano. Porque tem dias que a pessoa rende, tem dias que a pessoa não rende. Né? Mas ela foi muito querida, a gente trabalhou ali esses 12 dias com eles, teve uma facilidade muito bom, cada humildade da Zezé. Tem até uma história bacana que a gente conta no hotel, que as mulheres vieram falar pra gente, falar que ela viu, você consegue conversar com a dona Zezé? Tá tendo um problema com ela. Eu falei, meu Deus, eu tô com a Zezé. Que problema? Não, ela arruma o quarto dela. Ela arruma tudo, ela acorda, dobra tudo, e é pra gente fazer. Ela não acho que ela só faz. Eu falei, sério? Eu falei, isso não é problema, é o jeito dela. Ou não, a dona Zezé faz isso. Eu falei, não, então deixa ela. Deixa, né? Olha, querida. Muito querida. O Salles, quem quer assistir eu vou fazer um filme, né? Porque mais de uma hora e meia, mais ou menos, né? Então, um filme, esse longa-metragem, onde que pode assistir? Onde procurar para assistir? Então, o filme ele tem que fazer uma carreira primeiro, que é uma carreira em festivais, onde ele ganha prêmios, seleções, ele faz um currículo. Porque esses festivais é avaliado pelo público, o público avalia e o júri técnico também avalia o filme, é o que gabarica o filme. Ele faz um ciclo de festivais de 1 ano, né? Ele roda 1 ano nesses festivais. Após o festival, aí sim ele entra para o mercado. Tem filmes que vão diretamente para o mercado, depende da rota. A gente faz essa rota porque ele não tem uma distribuição, uma distribuidora. A distribuidora é que pega o produto, eu vou levar para todos os cinemas, vou levar para os streamings, não tem isso ainda. Mas o correto é muita gente trilha esse caminho. Por quê? Ganha um prêmio aqui, outro prêmio lá, tem um distribuidor aqui, chega, pô, isso é interessante, algum canal que vê. Então aí que começa a negociação. Então ele tem que ficar exclusivo, inédito por enquanto, porque esses festivais é que faz com que o público vá para poder assistir. Hoje tem esse filme no festival, na sua USI, assistir o filme. Tem faz esse currículo, esse ciclo de festivais, que é 1 ano, depois ele entra para uma negociação. Então ele pode ir para a Netflix, você pode ir para o Globoplay, o Amazon, então depende de onde... A Netflix está dando muito espaço para esse tipo de material fora do eixo, ela está trazendo novos realizadores, novas histórias, não existe um interesse deles nesse tipo de produto. Mas a gente não pode garantir, porque às vezes vem uma outra negociação, porque o filme ele é um produto que ele abrange muita coisa. Ele pode ser vendido lá fora, ele pode seguir para canais. E esses festivais é você que inscreve ou como ele está lá, as pessoas colocam ele? Não, Porque você escreve. escreve. Então você está de olho em todos os festivais É agora. uma plataforma de streaming que a gente usa de festivais chamada Film Freeway.
É uma plataforma no mundo todo. Aí essa plataforma você coloca o filme lá e você coloca as características do filme. E aí automaticamente ela diz, olha, este festival tem o perfil do seu filme. Esse festival tem essa temática. Aí a gente escreve no festival e espera a seleção. Aí você vai para uma seleção, da seleção ele vai ser exibido. Aí alguns festivais o público vota qual filme você gostou mais. Aí ele vai para e o júri técnico também. Então você recebe premiações dos dois lados. Dificilmente ganha dos dois. Ou você ganha público ou você ganha técnico. Depende muito como eles interpretam a história. Mas ainda assim é valiosíssimo ganhar um prêmio, porque você está com Imagino. várias obras. Hoje Então, foi. quem recebe 11 mil inscrições, eles recebem. E eles selecionam 50 Nossa. para entrar na grade. Para assistir tudo. Existe uma curadoria. Essa curadoria são profissionais da área do cinema que eles vão assistir e ver o potencial da história e aí eles te selecionam. Não é esse mesmo júri que te dá prêmio, já é outro júri. Já é outro júri. São vários filtros até você chegar no final. E aí, quando ele ganha um currículo bom, você consegue comercializar ele. Isso até valoriza o passe, né? Não é o jogador que ganha Sim. mais títulos, e daí ele tem é a mesma coisa. Então ele tem que fazer uma história aí para ele no final o passe dele tá valorizado. Agora ser valorizado. Mas eu queria muito que esse filme chegasse a todos os mato-grossenses. Por quê? Até dentro de Cuiabá, pouquíssimas pessoas conhecem a história da Mãe Bonifácia. Elas sabem do parque, mas elas não conhecem a história dela. Por que o nome, né? Por que o nome, qual que é a história dessa mulher, o que essa mulher fez para ganhar esse nome? Então tem tudo isso. Mãe Bonifácia com a mulher que viveu até os 80 anos, em 1860, que fez parte de uma rede de pessoas que ajudavam pessoas escravizadas a fugir da escravidão. Ela fez isso. Ela curava pessoas e ajudava pessoas a fugir. Então, e engraçado, curioso, na rede que tinha, ela era o último ponto dessa rede. Às vezes alguém ajudava nessa rede ajudava a fugir, outra ajudava a transportar, outra ajudava a esconder, mas era o ponto final. Chegava nela, ela alimentava as pessoas e ali as pessoas desapareciam. Por quê? Ela colocava as pessoas para fugir pelo rio, no córrego. E aí, quando as pessoas chegavam, os capitães do mar, com aqueles cachorros, cão farejador, não conseguia achar. Então ela escondia muito bem. Então ela fez parte dessa rede e ali em volta dessa região da mata foi surgindo os bairros, o bairro do Quilombo, os vários bairros. Essas pessoas são fruto da ajuda de Mãe Bonifácia. Isso que é legal. Então muito poucas pessoas sabem dessa história, que existiu essa mulher. Então até então ela era uma lenda. Quando a gente começou o processo de pesquisa, nós encontramos 3 Mães Bonifácias no Brasil. Aí eu fiquei preocupado. Será que a nossa é uma lenda mesmo? Ou não é possível que... Então a gente encontrou, mas as outras que eu encontrei em São Paulo e outra na Bahia, eu percebi que era anos à frente dela, períodos depois. Mas eu precisava de alguma coisa que comprovasse a existência dela. Então, no período que a gente estava pesquisando, surgiu um documento. Encontraram um documento que foi guardado, que era a certidão de óbito dela. Esse documento falava a idade que ela tinha, 80 anos, quando ela morreu, quem ela foi, quem ela pertenceu e o período e onde ela foi executada. Então esse documento veio comprovar que a nossa Mãe Bonifácia realmente não é uma lenda e a nossa é oficial, né? Então o que a gente pensa? Essas pessoas nos outros estados deve ter sido alguém que foi ajudado por ela e foi parar na Bahia, foi parar em São Paulo e acabou contando a história que a história foi pertencendo àquela região. Então a nossa é a verdadeira, a nossa realmente existe a comprovação. Legal, parabéns. Obrigado. Que show. Que show, é. Infelizmente, o nosso tempo... Você viu como acabou. flui? Olha aí, Já. tem mais de 1 hora de Mas nós vamos ter conversa. outras Queremos que você volte, Salles, para contar mais histórias, porque a cultura, ela é muito importante na vida das pessoas, assim como o esporte é, né, uma filosofia religiosa a cultura é extremamente importante. Você contou aí, né, Lourão, a história assim da Mãe Bonifácia, que tenho certeza já é um sucesso, pelo que você falou que lá na estreia já teve fila, né? Que coisa boa, já é um sucesso. Eu tenho certeza que esse período aí que vai transitar, as pessoas vão ver, vão se interessar. E vai ganhar prêmios aí, já vai estar na Netflix, na Amazon e por aí vai, né, Lourão? Eu fico muito feliz com o início. O objetivo do Café com Canela é conversar com pessoas igual a você. Qual é o alcance do Café com Canela? Eu não sei.
Mas hoje, da tua história, se alguém assistiu o Café com Canela, eu já estou feliz. Porque de um poeta solitário, você estava lá. Você foi a fonte de inspiração de um poeta solitário que todas as tardes ia ler o poema, talvez quando você não estava lá para ninguém, mas você estava lá. Você deu frutos. E esse filme, além dos curtas-metragens, esse filme, ele já é um sucesso. Tudo que você fez. Então, obrigado por você ter vindo aqui, né, ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de pedir para você nos deixar uma mensagem de vida, o teu pensamento sobre tudo. Às vezes tem pessoas que estão desanimadas, que não têm mais vontade de viver, ou que acham que tudo é errado. Qual é a sua mensagem para essas pessoas? A mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente deve sempre acreditar no sonho. O sonho, mesmo que ele seja um sonho antigo, mesmo que ele seja um sonho perdido, mesmo que ele seja um sonho inalcançável, a pessoa deve acreditar no seu sonho. Eu sou um menino sonhador que sempre acreditou que o cinema seria minha ferramenta de vida, minha ferramenta de trabalho. E hoje eu vivo o cinema, hoje eu vivo o meu sonho. Então eu digo que se você tem um sonho, por mais distante que ele possa ser, acredita nisso e traga ele para outras pessoas, porque você não sonha nada sozinho, né? Porque esse projeto esse meu sonho envolveu mais de 80 pessoas, 80 sonhadores que estavam lá vivendo essa história, deixando esse legado. O cinema, ele deixa um legado. Então essa é a mensagem que eu gostaria de falar, de sonho, porque tudo começou com um menino sonhador. É isso que eu gostaria de deixar e agradecer. Um solitário que ouvia um poeta. Lá no sertão. Paraíba. Lá no Interior da Paraíba. Para o mundo, né? Obrigado. O interior da Paraíba para o mundo, né? Né, Mariel? Isso, Jô. Eu só gratidão contigo. Salles, obrigado por você ter vindo aqui, tirado seu tempo para estar aqui contando essas histórias lindas para nós, né? E para quem está nos assistindo, aqui está a história da pérola de sorriso que veio do interior da Paraíba para o mundo, né? Isso aí. Fazendo história. Você é uma pessoa incrível. Nós admiramos muito você, sua família, pela história que você construiu aqui em Sorriso. É importante que as pessoas construam suas histórias, que criem raízes, né? Então as nossas histórias aqui é isso, é trazer pessoas reais, com histórias reais, que não é do dia para a noite que acontece, as coisas são mais de 20 anos nessa lida. Você, na verdade, começou com 10 anos, aquele sonho, menino sonhador, que queria ser um diretor, né, de filme, escrever histórias. Você ouvia poemas e imaginava na sua cabeça as histórias e você conseguiu. Parabéns para você. Tenho certeza que a sua família está envolvida nisso, porque sem o apoio da família, principalmente da sua esposa, dos filhos, não consegue, né? Então, a sua esposa, eu tenho certeza, tem um papel fundamental, seus pais, seus filhos, parabéns a eles. E obrigada por você permanecer em Sorriso, né? Ficar aqui conosco, porque você está levando a história de Sorriso para fora, né? Nós temos um pérola aqui em Sorriso. E para você que está nos assistindo, continue nos assistindo todas as quartas-feiras, às 19 horas, vai lá no YouTube, aciona o sininho, né, Salles? Aciona, se inscreva no nosso canal, continue nos mandando histórias que vocês queiram ouvir também. É muito importante esse apoio que as pessoas, nós temos na rua, o Ari fala do alcance, e isso é verdade, nós temos na rua, a pessoa fala assim, eu assisti o Café com Canela, eu quero ir lá no teu Café com Canela, é bacana, porque eles estão ouvindo as histórias de pessoas reais, né? Histórias reais de pessoas reais. Então, continue nos assistindo através do YouTube, do Facebook, do Instagram. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando e até a próxima quarta-feira. Valeu, até mais.